Muito bem, nós estamos de volta à Conexão Diária. Yara Borges, do Santa Alice, diz que é só fazer o que Deus pede, né? Que a vida fica mais simples. Mariana Floriano Machado, nesse grupo, diz que amar os outros como a si mesmo, aí você percebe a presença de Deus. Manuel da Costa, nesse grupo, diz que amando os próximos também, ele se sente próximo de Deus. Roberto Carlos, do Santo Bernadette, diz que quando uma mãe está na gestação de um filho, né, sente muita presença de Deus, que Deus existe, né? A origem da vida, né? O amor materno, é como se fosse o amor de Deus, né? Enio Lúcio Xavier do Centro diz que Deus é grande e merece receber louvores. Muito bem, ao meu lado, Irã Jacó. Hoje o tema, Deus existe? Como Deus se manifesta? Pois é, tudo bem, Badaro? Tudo jóia? Tudo bom, graças a Deus. Uma boa tarde para você também, amigo telespectador. Badaro, antes de passar para o tema, aquela nossa costumeira, ver uma pessoa que agora me dá um abraço aqui, e direto aqui na sede da TV1, que é o Antônio Bernardo, lá do bairro Valdemar de Castro. Ele trabalha no posto aqui de gasolina aqui perto. Um abraço, viu? Grato ao Antônio, veio pessoalmente aqui dar um abraço em nós, dizendo que está sempre sintonizado no programa. A dona Glorinha Piva, mãe da doutora Rosana e doutor Luciano Piva, né? Sempre sintonizada, falou comigo também. Um abraço para a dona Glorinha, sua família. Ao Luiz Carlos também e a Alessandra, lá da Vila Casal. E o filho Luiz Fernando, também sintonizados na TV1. E o pessoal da padaria Pão Gostoso, a Rita, a Conceição, a Flaviane, muito gentis em atender as pessoas. E um abraço especial para Marley e também para o Tatão, lá do Sacolão Catalão. A Marley e o Tatão são dançarinos e estarão agora no próximo sábado, lá no Gasolão, dando aquele recado de arte, né? Mandaram, essa é uma pergunta, quando fala assim, Deus existe, está perguntando, né? Uhum. Agora, quando faz outra pergunta, assim, como Deus se manifesta, essa pergunta é feita por uma pessoa que acredita nele. Uhum. Senão não perguntaria como Deus se manifesta, não é? Olha o que Augusto Cury escreveu. Augusto Cury é um psiquiatra renomado, internacional, best-sellers espalhados no mundo inteiro, disse assim, olha que coisa interessante. Augusto Cury falando. Alguns afirmam categoricamente, o que é categoricamente? Com convicção, com certeza, né? Que Deus não existe, sem nunca ter mapeado os confins do universo, sem nunca ter penetrado nas micropartículas dos átomos, sem nunca ter tomado as asas do tempo e percorrido o presente, o passado e o futuro. Se são tão limitados, mas fazem uma afirmação tão grande, são deuses. Só um Deus tem tamanha convicção. Ora, então uma pessoa que tem coragem de falar que Deus não existe, é muita pretensão de uma pessoa falar que Deus não existe, sem conhecer nada disso, desse infinito, esse infinito macro e o infinito micro que existe no universo todo. Não é verdade? Então, assim, eu vejo assim, hoje existe assim, a ciência e a fé, né? A ciência apregou uma coisa, a fé apregou a outra, mas a ciência está cada vez mais se rendendo à fé. Por que a ciência está cada vez mais se rendendo à fé? Porque ela não está conseguindo explicar as coisas que ela tem falado, né? Botando muito razão nas coisas, esquecendo que o Deus é o Deus do impossível. Por que a fé é? A fé é aquilo que a pessoa, ela, por exemplo, ela crê numa coisa inacreditável, ela vê uma coisa invisível e ela recebe o impossível. Isso se chama fé. Da mesma forma, um passarinho, quando está de madrugada, começa a cantar, porque ele sabe que vem clarear o dia, vem amanhecer. Então ele tem assim essa esperança, vamos dizer assim, de que o dia vai raiar e já está fazendo o seu trabalho de anunciar o dia. E assim somos nós que temos que ser também. Eu não tenho, falar assim, a convicção de que Deus existe. Eu tenho a fé, porque a convicção, você tem que ter vivenciado alguma coisa, olho no olho, pensamento no pensamento, para você ter absoluta mesmo, esse absolutismo da consciência, é para somente com convicção. Mas nós temos fé, e a fé é uma força muito poderosa, é uma fé assim que movimenta o mundo inteiro. Eu vejo assim como uma infelicidade uma pessoa que não tem fé, porque a própria palavra está dizendo felicidade, né? A pessoa, para ser feliz, ela tem que ter na primeira sílaba da palavra, está dizendo fé.
Olha que coisa interessante. Uma história muito legal, que eu gosto. Um rapaz estava numa barbearia, cortando cabelo e aparando a barba. Aí o barbeiro começou a dizer isso aí. Que rapaz, Deus não existe não. Isso aí não, eu não falei isso não. Não é você não, o barbeiro. Mas você apontou para mim, você falou isso aí. Eu não falei isso não. Você não falou, você é o barbeiro. Você é apresentador de televisão. Vai lá. Então, aí o barbeiro está assim, rapaz, Deus não existe não. Você acha que se Deus existisse, o mundo ia ser o que é hoje? Guerra, fome, matança, crimes, desrespeito, como tem hoje? Você não tem cabimento a coisa dessa, não. Deus não existe não. E o rapaz ficou lá ouvindo aquilo, não falou nada, ficou quieto. Quando ele saiu da barbearia, ele viu na rua um homem maltrapilho, com cabelo enorme, uma barba enorme sem fazer, chamou o barbeiro, falou, seu barbeiro, vem cá. Barbeiros não existem. Falei, como que não existe? Eu existo, eu estou aqui. Ah, é? Então veja aquele homem lá, com aquele cabelo comprido e aquela barba lá. Como é que é isso? Eu explico isso então. Ele está daquele jeito porque ele não me procurou. Se ele tivesse me procurado, eu cortava o cabelo dele e fazia a barba dele. E eu falei assim, pois é, o que está acontecendo com as pessoas é isso mesmo, as pessoas não estão procurando Deus. Porque se as pessoas procurassem Deus verdadeiramente, o mundo, claro que seria um mundo de paz, seria um mundo de harmonia. O que está faltando verdadeiramente na terra, na convivência entre o mundo inteiro, é a falta de Deus, uma consciência divina, de que nós somos seres espirituais vivendo experiências terrenas. E muita gente pensa que nós somos seres terrenos que às vezes vivemos alguma experiência espiritual. É o contrário. A vida fala assim claramente para nós. É a mesma coisa, por exemplo, como tem eu lembrei que agora de uma história interessante que fala de um menino que queria se encontrar com Deus. Aí o menino falou, mãe, eu vou sair que eu vou encontrar com Deus. Coisa de criança, né? Eu, quando era menino, uma vez eu fiz uma trouxinha. Peguei uma roupa lá em casa, fiz uma trouxinha assim, e morava na rua São José e fiquei lá na Galeria Francisco Laura, ali, que eu ia fugir de casa. Aí fui lá para a Galeria Francisco Laura, sentei lá, quando a fome apertou, voltei correndo para dentro de casa. Então, aí o menino foi e falou com a mãe que ia encontrar com Deus. Ele levou pastel e guaraná, porque ele falou, vou ficar com fome. Então levou pastel e guaraná, sentou no banquinho da praça, do lado de um senhor assim, idoso. E ele, quando ele tirou o pastel assim, foi comer o pastel, ele olhou para o senhor estava olhando para ele assim, né? Aí o menino foi oferecer o pastel para ele pegou, deu um sorriso para o menino e começou a comer o pastel. E o menino gostou tanto do sorriso dele, ofereceu guaraná e outro pastel. Eles ficaram ali a tarde inteira conversando. Quando chegou no final do dia, o menino foi para casa, e o velho também, o idoso também. Aí chegou em casa, a mãe do menino disse, você demorou, o que foi? E aí, encontrou com Deus? Ela perguntando a ele assim, mãe, encontrei com Deus sim. Que sorriso bonito que ele tem, mãe. Como que ele me tratou bem. Aí o idoso chegou em casa, o filho perguntou, papai, o senhor demorou? Onde o senhor estava? Falou, filho, eu passei a tarde com Deus. Você sabe que ele é muito mais novo que eu pensava? Não é? Então, a manifestação divina nas pessoas que nos rodeiam, né? Na família, o casal, o filho, os amigos. Quando você está fazendo essa pergunta aí, amar o próximo a si mesmo, né? As pessoas estão respondendo. Eu penso dessa forma também, a resposta que foi dada é essa também que eu vejo. Porque o primeiro mandamento divino diz, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus vai inteira, completa, né? E ao próximo como a ti mesmo. Mostrando que esse amor universal, né? O amor universal, que é o que nós temos, que estamos aqui nesse mundo, é para isso, para aprender a conhecer esse amor universal. Que ele facilita muito para nós na família, porque é muito fácil amar filho. Você é pai, eu também sou, né? Amar filho é a coisa mais fácil do mundo. Mas será que a gente vai amar a mesma coisa o filho do vizinho, o filho do amigo, né? Então essa presença, vivenciar o amor no dia a dia é que está nos aproximando cada vez mais de Deus. Badaró, eu nem questiono se Deus não existe. Eu tenho dentro de mim uma fé tão grande nessa força superior que sem ela é como se fosse um alimento. Eu não sei viver sem essa força, sem ter essa fé. O que é a fé? A fé é uma esperança que as coisas vão acontecer, uma esperança de dias melhores. Então é uma força poderosa que precisamos sempre alimentar. Na oração que a gente fala, que eu faço sempre nas fábricas de manhã, eu falo sempre assim, fortaleça minha fé. A gente vai se fortalecendo a fé a cada dia para não embarcar na ilusão
nas coisas que o mundo oferece, que não trazem felicidade alguma, as coisas passageiras, né? E me lembrei também de uma paródia árabe. Eu gosto muito dessas histórias árabes, né? Que tinha um árabe que ele estava orando numa tenda, e aí um outro entrou e disse assim: por que você fica orando tanto, rapaz? Você acha que você acredita tanto nesse Deus? Que prova que você tem que esse Deus existe? Falou com ele assim. Ele então respondeu para ele dessa forma, falando assim: quando alguém te manda uma carta no punho, como é que você sabe quem mandou a carta? Falou assim: pela letra da pessoa. Quando você ouve um animal circulando aqui em volta da tenda, você ouve um barulho, você vai lá fora, como é que você conhece qual animal que estava aqui perto? Ele falou assim: pelos rastros, pelos sinais que deixa no chão. Então vem cá. Levou ele lá para fora, apontou para o céu, estrelado, salpicado de estrelas, aquela lua linda, e falou assim: olha lá para cima agora. Você acha que aquilo lá pode ser sinal de homens? Pode ser rastro de homens? Fala a verdade. Então, se a gente começa a ver claramente, como é que nós não conseguimos expressar e nem entender o que é o infinito? Como é que pode existir uma coisa que não acaba? Já parou para você pensar nisso? Uma coisa que não acaba, o universo não tem fim. Como uma coisa não tem fim? Sim. E mesmo se tivesse, o que vem depois do fim? Olha que coisa, que a nossa mente, nós não temos condição de entender uma coisa dessa ainda não. Nós não temos capacidade, a nossa capacidade humana, embora seja latente, né, infinita, mas no momento a gente não tem condição de entender essas coisas. Né? Feliz de quem se coloca no seu lugar, feliz da pessoa que pela humildade se coloca como aprendiz nessa terra, sabendo que existe uma força que governa tudo isso aqui, e sem prepotência. Eu já vi em programas de televisão debate entre teólogo e ateu, fiquei chocado como uma pessoa pode ser assim tão, nem sei te falar, tão limitada num pensamento, de imaginar que nós estamos aqui por acaso, sem querer, nós somos como se fosse um animal que tem inteligência. Eu pensava assim, isso antes também, Madaró. Antigamente eu pensava dessa forma, hoje eu estou vendo completamente diferente, porque o amadurecimento e as vivências que a gente vem tendo, vem clareando esse pensamento, vem trazendo para nós uma consciência mais clara. Mas o mais importante é saber o que esse Deus faz para nós. Que às vezes a gente não percebe, são as bênçãos, né? A gente chama de bênção. O que é bênção? A bênção é a presença dele na nossa vida, que muitas vezes fica, entre aspas, invisível aos nossos olhos, invisível até aos nossos sentimentos. Mas a gente começar a observar bem, cada momento, as bênçãos que a gente recebe, de poder estar vivo, de poder desfrutar da saúde, de poder fazer tudo que nós fazemos, né? Ter inteligência para escolher. Ele deu para nós essa oportunidade, mesmo atrasados igual nós somos, humanos, pequenininhos, do livre-arbítrio. Olha como é que esse pai, ele é justo. Deu para todo mundo o livre-arbítrio de escolher o que a pessoa quiser, plantar o que ela quiser. Então, essa é a infinita bondade de Deus, né? A infinita bondade de Deus, ela é eterna, como o próprio nome está dizendo. E é isso que nós estamos fazendo nesse mundo. Nós estamos aqui para poder chegar mais perto dele. Cada dia dando um passo a mais, cada vez mais perto, até a gente chegar lá, se Deus quiser. Né? E tem gente que às vezes sente a fé balançada, né, Irã? A gente vê muitos depoimentos, tem gente que liga, para na rua e fala: rapaz, minha fé está balançada porque estou com sofrimento, estou com problema. No problema, é engraçado, principalmente quando o problema é bem sério mesmo na vida, a gente percebe, tem gente que a fé reforça, aumenta a fé, e tem gente que sucumbe e fala: não, estou muito desesperançoso, minha vida perdeu a graça. Eu acho que uma ofensa a Deus é a gente desistir da vida, que a vida é uma oportunidade que nós temos para melhorar, para estar aqui. A gente tem que ser grato à vida o tempo inteiro e fazer por merecer essa vida. E quem desiste da vida, desiste de lutar, desiste de querer melhorar, desiste de acreditar que vai melhorar e que é questão de tempo para melhorar e para ter empecilhos, que tem mesmo. E quanto mais empecilho tem, mais a gente vai crescer. A gente tem essa obrigação, assim. Tem gente que demora essa consciência de despertar,
uns mais cedo, outros mais tarde, mas quanto antes tiver essa consciência de que temos que dar valor à vida, cuidar, e sem exageros, dentro do equilíbrio, né? Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar daquilo que nos cerca, cuidar do que está no nosso campo de visão, não deixar a nossa frequência de pensamento em coisas negativas, tentar focar em coisas positivas, boas, tentar ser útil uns com os outros, tentar cuidar o tempo inteiro dos nossos amigos, nossos familiares, nossos companheiros de trabalho, tentar ser uma voz ativa na comunidade para tentar melhorar, desde que seja a coisa mais simples. Plantei uma árvore no jardim do bairro, ou então ajudei uma senhora que estava com dificuldade de limpar o quintal dela. Uma coisa que pode parecer simples, mas cada um está fazendo por merecer essa existência, está sendo útil e está sendo obediente. E quanto mais obediente, mais a gente aprende, mais a gente cresce. Deixar de lado as ideias de revolta gratuita. A gente tem que revoltar sim, contra as injustiças, contra as coisas que a gente tem que lutar para melhorar, mas de forma pacífica, com o coração puro e sem os interesses que temam entrar na nossa mente, os interesses mesquinhos, os interesses da vaidade, interesses do orgulho, interesses que o tempo inteiro estão rondando e tentando nos pegar. E o grande problema da ilusão do consumo. Estava vendo uma especialista falando, por que o consumo de drogas é exagerado? E o Brasil está com um número altíssimo. Estima-se que 6 milhões de brasileiros sejam usuários de crack. É muita gente. É uma pena, né? É muita gente. Aí fala, mas por que está esse número alarmante e crescente? Nós estamos vivendo uma era egocêntrica, onde as pessoas estão cada vez mais buscando prazer desenfreado e consumismo exagerado. É sintoma de gerações e gerações de propaganda massiva em cima das pessoas. Egoísmo. Então chegou num ponto em que esse tanto de propaganda que existiu até agora, gerações que só foram, assim como a gente apura para melhorar, apura também para um lado negativo se não tiver uma consciência. Tem pessoas que não estão tendo controle e estão perdendo o caminho, estão desesperando. Então, aí você vê um tanto de síndrome do pânico, síndrome disso, síndrome daquilo, é o desespero de não se enquadrar no mundo, porque o mundo está exigindo das pessoas uma coisa que muitas mentes não estão dando conta de acompanhar. E aí acha que é castigo de Deus, é tudo. Aí a gente percebe, mas não é, porque tem tanta gente que está vivendo bem, tem gente que está andando, a gente fala isso sempre aqui, está andando de uma forma simples, está tendo um equilíbrio, assim como tem ricos que andam também dentro do equilíbrio, mas depende daquilo onde você coloca a frequência da sua mente, suas atitudes, seu coração, seus sentimentos, qual a sua intenção no mundo. Se for ficar rico e consumir exageradamente, o preço é caro. Você vai até ter, tem gente que se dá bem, consegue realmente um montante de dinheiro e de benefício, mas paga um preço caro muitas vezes, na maioria das vezes. Mas quando está em jogo o bem-estar comum, as pessoas viverem realmente em harmonia, dá para ter um equilíbrio. E o reflexo disso é o aumento de drogas. E a maior droga que existe, acho que é pior do que até o crack. Fala que crack é desesperador, mas eu acho que álcool é muito pior, porque o álcool ele entra sorrateiro na vida, está destruindo tanto de lá, ele é o caminho para um tanto de outros crimes, morte no trânsito, mortes por esfaqueamento. Diz que o índice é muito maior, a maioria das pessoas que dão um tiro, enfiam faca, estavam alcoolizados. Então, o álcool, acho que ainda é muito mais nocivo à sociedade do que o próprio crack. Se for colocar então a questão do álcool, se tem 6 milhões de usuários de crack, imagine então se for colocar álcool, que as pessoas ainda fazem uma festa para comemorar 15 anos de uma filha linda e servem álcool para todo mundo, ou seja, servem droga para todo mundo. Vai uma festa de casamento celebrando a união entre duas pessoas para gerar uma família, servem álcool para todo mundo. É complicado, as pessoas precisam começar a parar para pensar nisso, para realmente fazer valer a pena a vida que a gente está vivendo, para a gente realmente começar a estar em sintonia com Deus. Porque enquanto não mudar esse paradigma e as pessoas não terem a consciência, não adianta ir para a igreja rezar, sai da igreja, para no bar e enche a cara, vai para casa e a família desestruturando, está rezando, fica aquela coisa assim, está rezando só para poder manter a consciência limpa, manter o ego tranquilo de que eu sou religioso, sou católico, aí de vez em quando dá uma ajuda, vou ajudar a esmola, vai na caixinha da igreja, deixa lá a nota de 5, deixa a nota de 10. Gente, tem que ter uma mudança de vida. Se não tiver uma mudança radical de vida, de realmente ter compromisso, ser uma pessoa séria no seu compromisso com os outros,
e principalmente com quem você ama, com seus filhos, com sua família, com seus pais, se não tiver esse compromisso e começar a deixar de lado esse consumismo e esse consumo de álcool, de drogas em geral, não adianta falar que está próximo de Deus, não, que para mim eu acho que não está, não. Falta um bom caminho ainda, no meu entendimento do que é estar próximo de Deus. Acho que nós temos que ser grato à vida, fazer valer a pena essa existência. A todo momento eu sou grato, cada momento eu quero agradecer, falar, gente, obrigado por estar aqui, obrigado pela oportunidade de trabalhar. De manhã eu acordo feliz, falo, nossa, mais um dia, sabe? E aí você sai, dá bom dia para um, para outro, você toma um café gostoso, se anima, encontra os amigos quando está trabalhando, às vezes quebra a cabeça para poder chegar numa solução, e quando tem um problema mais cascudo ainda no trabalho, fala, não, bom que está tendo esse problema, se veio para mim é porque eu tenho condição de resolver, vamos trocar ideia com o outro, aí a gente exercita a humildade, às vezes tem que exercitar a compaixão, tem que exercitar o nervo que ri para ver se você tem uma explosão. Não, que explosão, o que é isso? Não posso agir dessa forma. Acho que a todo momento nós estamos dando provas de que somos gratos a Deus. E quando fala Deus, eu penso no primeiro momento, gratidão. Temos que ser gratos. Sim, Senhor, obrigado, meu Deus, obrigado por estar aqui, obrigado a cada dia. Acho que se a gente focar nisso, a gente deixa de fazer um tanto de coisa que no futuro a gente vê, gente, agindo dessa forma, eu só estou colhendo coisa boa, só vem melhorando. E quando aparece um problema, a gente tem muito mais força para enfrentar esse problema, né? Fica mais tranquilo. Eu falo assim, estou falando bastante, na verdade eu sei que tinha que estar falando, mas estou falando porque é o meu entendimento no que diz respeito a Deus. Sim. Você falou aí, bem falado a respeito dos assuntos que você falou, Badaró. Eu vejo assim, por exemplo, quando você falou da gratidão, a gratidão é igual a fé, é uma força muito poderosa. Né? Uma pessoa que recebe uma bênção, recebe uma graça e tem a gratidão no coração, essa pessoa cresce espiritualmente. Mas o que está acontecendo é que a grande maioria das pessoas ainda está dormindo. O que é dormindo? Dormindo para a realidade. Né? Eu era uma pessoa que estava dormindo. Hoje eu venho me acordando a cada momento, dia a dia, acordando para quê? Para a luz da verdade. Você começar a perceber as armadilhas que são colocadas na vida das pessoas. Parece uma coisa inocente. O que tem, você falou? Um menino de 12, 13 anos, já está bom, pode beber. Eu vejo o pai incentivar o filho a beber, né? Abrindo porta para o inimigo entrar na vida da pessoa, destruir a vida da pessoa, destruir uma caminhada promissora que poderia ter na frente bons frutos para serem colhidos, né? Depende da fraqueza da pessoa. Então, assim, essa consciência do superior, de que nós estamos aqui nesse mundo realmente para poder aprender a amar, para poder crescer espiritualmente, essa consciência que a gente vem adquirindo a cada dia, todos nós podemos chegar nessa isso vem de aos poucos mesmo. É igual o dia quando amanhece, né? Vai amanhecendo devagarinho, clareando, porque de uma vez só a pessoa também não tem nem condição de receber. Não tem condição de receber tudo de uma vez. É devagarinho mesmo, com o crescimento, com o passar dos anos, se aproximando de pessoas para conviver num ambiente melhor, não é? Livre daquelas coisas, igual você falou, bebida, droga, aquelas coisas todas. E eu me lembrei que agora de uma história interessante que fala a respeito de um homem que tinha uma farmácia muito assim mal-humorado. Sabe aquela pessoa grosseira, o dia inteiro mal-humorado, não tratava bem as pessoas, não acreditava em Deus. Resumindo a coisa, né? Ele não acreditava. Um dia ele estava fechando a farmácia, o menino chegou para comprar um remédio desesperado, chorando. Minha mãe está passando mal, eu preciso de um remédio. E o homem com aquela má vontade, né? Levantou as portas da farmácia, nem acendeu a lâmpada, foi no escuro, pegou o remédio, entregou para o menino foi embora correndo. Quando ele foi fechar a porta, ele percebeu que ele entregou o remédio errado. Que o remédio que ele tinha entregue para o menino era um remédio muito perigoso. Mas naquela impaciência dele, naquela indolência dele, ele não teve o cuidado e entregou o remédio errado para o menino. E aí, quando ele viu que ele poderia matar uma pessoa pela atitude dele, que ele fez, esse homem então, o que aconteceu? Ele falou assim, Deus, se o Senhor existe mesmo, ele falou assim, pelo amor, não deixa acontecer nada com essa mulher, porque eu vou carregar essa culpa pro resto da minha vida. Aí ele se prostrou no chão, de joelho, e pediu, se o Senhor existe mesmo, não deixa acontecer nada. Passou um tempo, o menino apareceu lá, no mesmo dia, né? Lógico, na mesma noite, aliás, correndo, chorando. Aí pronto, morreu. A mãe dele morreu. Ela morreu? Ele perguntou assim, não, eu estou chorando, sabe por quê? Na hora que eu estava indo para casa, caiu o vidro no chão, quebrou. Só pode me dar um outro daquele? Nossa. Aí você vê como é que o recado foi bem dado, né?
Eu espero que a gente não tenha que passar por aquilo, esse aperto que ele passou, para poder entender que existe uma força maior. E é o que eu desejo para você, meu amigo telespectador, que o seu coração esteja aberto para receber essa luz superior. Porque a luz superior, ela entra no coração de alguém quando esse coração está liberto. Liberto da mentira, da falsidade, liberto da desordem, liberto de vício. É muito mais fácil entrar num coração mais limpo do que num coração entulhado, pessoa magoada, rancorosa com os outros, né? Revoltada. Então isso tudo vai o quê? Dificulta a entrada da luz na vida da pessoa. Então começa a desfazer desses pesos, vai jogando fora essa mochila pesada que a pessoa vai carregando durante a vida, que depois a pessoa fica tão pesada que ela não consegue nem caminhar mais, fica presa, não é isso? E pode ter certeza, assim, eu sinto isso dentro de mim, que existe essa força superior. Eu confio. Eu também confio. Confio, acredito e tento fazer por merecer estar aqui. Tem dia que eu falo, gente, minha vida é tão boa, mas tão boa, que eu falo, meu Deus do céu, será que eu mereço tudo? Tá bom demais. Você sempre pensou assim? Não, antigamente eu não parava para pensar, né? Não parava para pensar, eu ia vivendo. Com o tempo você começa, nossa, as coisas... E a gente começa a acreditar o seguinte, quando a gente é novo, estava falando isso ontem, você quer ser piloto de foguete. Você é novo ainda, Badaró. Estou com quase meus 40 batendo nas portas, né? Então estou assim. Mas quando você é criança, você está ali querendo ser um tanto de coisa. E depois você repara que a vida te leva para outros caminhos. Mas fala, você deseja isso, você tem seus sonhos, não deve desistir dos seus sonhos. Mas você tem algumas missões que estão aqui. Quem abraça isso e segue o caminho, a vida flui. Quem fica reticente e batendo o pé, pegando birra com o destino, é muito mais doloroso e complicado. E às vezes a gente chega naquele objetivo que queria de outras formas. O caminho estava aqui, mas você estava indo lá longe. Para quê? Você estava pegando birra que queria aquele caminho, que não era o seu caminho é esse. Então, às vezes a gente tem que parar de pegar birra com o destino. A gente costuma querer pegar uma birra que não leva a gente a nada. Mas não é fácil não. Não é fácil não. Você faz plano, você quer isso, quer aquilo. Tem gente que estuda tanto, estuda para uma coisa, fala, não, relaxa um pouco, trabalhe um pouco, faz esse trabalho aqui, doe um pouco mais de si aos outros. Lá na frente, consegue até mais fácil passar naquilo que queria, ou chegar ao objetivo que queria, de forma até assim, quando consegue, fala, nossa, mas foi tão fácil que eu nem imaginava, mas eu estava pegando uma birra lá que... Não é questão de ser acomodado, mas sim de relaxar um pouco mais, que o que é da gente é da gente. Não adianta a gente querer mudar muitas coisas, não falar, está em suas mãos, você faz o seu caminho, tudo bem, você faz o seu caminho, a gente as decisões que toma o tempo inteiro, mas não adianta falar, eu quero fazer esse caminho, não adianta, tem coisa que não está na mão da gente. Coisa que não está. Falar, eu quero ser um ator de Hollywood, eu queria ser. Não vai, meu amigo, isso não está para você. Você pode até querer, vai treinar, vai estudar, não sei o quê. Se for o seu destino, você vai chegar lá. Mas se não for, relaxa. Fica aqui fazendo um curso de teatro do Helder Carneiro, que vai ser muito bom também. Tá sendo ator da mesma forma. Não adianta a gente querer ser uma coisa. E nós estamos vivendo um mundo de megalomaníacos, onde as pessoas cada vez mais querem ser. O cara não quer simplesmente jogar bola, ele quer ser o Ronaldinho Gaúcho ganhando milhões. Nós abordamos aqui uma vez aquele obcecado pelo melhor, você lembra disso, né? Exatamente. Mas uma coisa importante, Maduro, que eu quero também falar para o telespectador, que nós precisamos alimentar sempre a nossa fé, ligar em Deus, mas cuidado com o fanatismo. Sim. Fanatismo não é de Deus. Deus não quer isso da pessoa, porque nós precisamos também das coisas da terra. Tem que trabalhar. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos cuidar da nossa família, nós precisamos cuidar da gente. Então, cuidado com o fanatismo. O fanatismo realmente é uma coisa perigosa. Que a pessoa, às vezes, num desespero, numa fase difícil da vida, começa a alimentar a sua fé e, de repente, o inimigo, para laçar, não deixar essa pessoa caminhar, começa a colocar na cabeça da pessoa o fanatismo. Aquela pessoa que quer convencer os outros que a religião dele é o melhor. Pessoas que querem convencer os outros
de uma crença que às vezes a pessoa não tem. Então, respeitar o limite de cada um e respeitar você mesmo. Isso é muito importante, eu acho. Verdade, senão chega no extremismo, né? Chega a ser o ponto de brigar por conta de Deus. Vê se pode. Outro dia me perguntaram se existe guerra santa. Vê se existe guerra santa. Vê se tem cabimento uma coisa dessa, não, né? Pode, guerra que fala de que não é... Guerra não é de Deus. Né? Deus é paz. Deus é a paz, está claro. É verdade. Tá certo, Irã. Para a semana que vem, qual será o nosso tema? Olha, impressionante. Você falou aí já o tema hoje. É mesmo? Bom, eu não sei se vai... Eu coloquei aqui, quer ver aqui, ó. Tem dois títulos, mas o assunto é o mesmo. É Outro Dia, Nova Chance, ou então Deus Nunca Desiste de Você. Muito bem. Outro dia, outra chance? Sim. Outro dia, outra chance. Isso quer dizer que Deus nunca desiste da gente. Exatamente. É a mesma coisa, mudou a maneira de abordar. Tá bom esse? Maravilha. Que bom. Então estaremos aí quarta-feira que vem. Valeu, Irã Jacó, falando aqui temas muito interessantes no Conexão Diária todas as quartas-feiras. E você pode e deve participar. Ligue para cá também, 3531-4000, 3532-7272. Dê sua opinião, dê uma sugestão de tema que você quer que Irã Jacó fale. Mande sua pergunta para o Irã Jacó. Se você quiser vir até aqui no programa, conversar também, participar do programa desse debate, fique à vontade. Esse espaço é justamente para isso. Fique à vontade. Vamos para o apoio cultural, voltaremos já já, não saia daí.